Oiê, eu sou a Carla. E eu sou a Samara. A gente veio bater um papo hoje, né, Carla? Opa, a gente veio falar de como se preparar das estratégias para se tornar um educador Google, mas eu acho que hoje é mais específico ainda, né, Samara? Exatamente. Questão de mercado. Você acha que o mercado mudou depois que as certificações chegaram? Eu acho que mudou, eu acho que, inclusive, a gente não tinha muito essa pegada de certificação. Eu era uma super reticente em relação à certificação, né? Eu diria que eu era meio contra também. Eu era totalmente reticente mesmo, dizer, pra quê, né? Pra quê? Você já tem o diploma, licenciatura. Já tenho, pra quê? Não vai. Eu achava assim, não vai me dar aumento, mal sabia eu, né? O que ia acontecer nas nossas vidas depois da certificação? Mas me conta, você acha que o mercado hoje em dia mudou realmente aqui no Brasil em relação a isso? Eu acho, Carla, e acho que mudou bastante, não só por conta da questão da pandemia. Eu acho que com o passar do tempo, o letramento digital passou a ser uma necessidade, tanto dos alunos quanto dos professores. Então, não faz sentido eu não trabalhar com tecnologia em sala de aula se eu tenho agora os meus alunos que vão entrar no mercado completamente tecnológico. E na verdade, assim, eu venho trabalhando com letramento digital. Você foi minha aluna, né, de letramento digital e de inglês. 2012, nós começamos isso. Mas eu já vinha trabalhando com letramento há muitos anos, né? Mas antes eu era uma voz solitária, assim. Eu era meio que um AT, né? Era totalmente maluco isso, assim, na sala dos professores, em tudo quanto é canto. Tipo assim, o que essa louca tá falando, né? Verdade. E hoje eu vejo... eu acho que, assim, a pandemia acelerou o processo, né? Acelerou esse processo de você entender que o mundo é digital, não tem como fugir. Tudo que a gente faz hoje no nosso dia a dia, pensa bem, tudo que a gente faz hoje, quando você fica... Esses dias eu fiquei sem luz lá em casa. Você imagina... Eu não tinha nada que eu pudesse acessar, os meninos querendo fazer coisa, e não tem televisão, e não tem enfim, todos os gadgets que a gente usa dispositivos, né? No nosso dia a dia. Então, eu acho que realmente mudou. As pessoas realmente perceberam. Eu vi vários professores tendo um interesse maior por se certificar, entender procurando a gente, querendo entender como é que é isso, como é que funciona e tudo mais. Então, realmente, e teve muita implementação das grandes empresas de tecnologia, né? Implementação das ferramentas. Por exemplo, a gente que trabalha muito com Google, G Suite for Education, e tem as outras também que também fizeram aí. Então, as instituições, eu acho que também não é só a ponta do professor, é a ponta das instituições educacionais também, né? Que elas estão também se profissionalizando em relação ao digital. Porque antes o digital era visto como uma parte, né? Tipo assim, era uma coisa de marketing. Você quer ver uma mudança que aconteceu assim, sistemática? E-mail. Era uma luta conseguir que todos os professores... Você sabe porque você já coordenou esse processo numa grande instituição. Já. Era uma luta fazer com que os professores acessassem e-mails todos os dias, porque a comunicação oficial da escola normalmente é por e-mail hoje em dia. E com a pandemia, Carla, com essa mudança que a gente teve, obrigatoriamente você não tinha mais como se comunicar. Apesar dos grupos de WhatsApp, né, Slack, enfim, todas as ferramentas que se usam para grupos de conversação, a conversa oficial numa instituição hoje é por e-mail. Então, tinha professor que nunca tinha acessado o e-mail da instituição, acho que na vida, enquanto esteve lá. E agora, com a pandemia, passou a ter que acessar todos os dias. Isso é uma coisa que mudou muito na nossa rotina enquanto educador. Então, ao invés de manhã chegar e dar aula, a gente abre primeiro o e-mail para saber quais são os recados que a instituição tem. Então, isso perpassa também pelo letramento digital do educador. Ou seja, a certificação, ela vai melhorar a minha empregabilidade a partir do momento que uma grande companhia de tecnologia diz que eu entendo daquela ferramenta que ela oferece. É uma chancela, né? É uma chancela. E acho que também da parte das instituições, o que eu estou vendo agora, as instituições estão buscando a certificação também Claro, não são todas, é uma minoria ainda, né? Então, por isso que eu acho que é mais importante do que nunca o educador, ele não esperar que a instituição faça isso por ele. Porque, na verdade, a sua trajetória profissional não é vinculada à instituição que você está. E poucos professores ainda enxergam isso. É verdade. É entender, Samara, que a gente tem que, tipo assim, é a nossa vida.
Quantas horas a gente passa trabalhando? Nossa, muito mais do que com os nossos maridos, né? Muito mais, com certeza. Muito mais. Carla, é o seguinte, você acha que a certificação serve só para quem é professor? Pensando assim na educação? Não. Eu tenho visto, inclusive, um movimento, além dos educadores, né? Quer dizer, de educação básica, ensino superior e tal, eu vejo que há também um crescimento de facilitadores, por exemplo. Facilitadores que não são professores, mas trabalham com educação informal, né? Não a formal, a acadêmica, mas que tem, por exemplo, que tem cursos livres, Então, assim, para facilitadores também, eu vejo esse movimento de quererem se certificar. Por quê? Porque vai dar um repertório digital para essas pessoas, para esses profissionais, na verdade, que vai ser incrível, né? Assim, o que você vai aprender, você vai levar para o que você está fazendo. Então, assim, eu acho que é um pouco mais do que apenas professor. Eu acho que tem um espectro aí de facilitadores, de pessoas que trabalham com facilitação, com cursos livres, que também super se beneficiam disso. Eu particularmente acho que vale para qualquer pessoa envolvida com a educação. É verdade. Eu acho que não tem como você estar envolvido com a educação e estar à parte a tecnologia, o uso da tecnologia ou das ferramentas tecnológicas. Porque não faz sentido eu mandar, por exemplo, uma prova para revisar dentro de um Google Docs para alguém que não domina essa ferramenta para fazer a revisão linguística, sei lá, de layout dessa prova. Então, no fundo, eu acho que essa certificação ela vale para todo mundo, tá? Agora, a questão, Carla, para educador é sempre a seguinte. Mas, olha, antes de você passar, tem uma coisa interessante que você falou. Eu acho que também, muitas vezes, os líderes educacionais acham que não precisam da certificação. E eu vejo que o maior ganho assim, o maior impulsionamento, vamos dizer assim, impulsionamento digital, vamos dizer, a maior alavancagem em uma instituição educacional é quando o líder se coloca na mesma posição que o professor. Então, eu estou falando de coordenador, supervisor. Eu já vi, Samara, a gente tem um caso super legal, que é o da diretora de uma escola, que inclusive está fazendo agora um projeto com a gente mais de longo prazo, de formação dos educadores da escola dela. E ela fez as certificações, ela participou de cursos que a gente já deu, de trilhas formativas que a gente já deu. Então, você vê que quando você tem o líder junto, o salto digital, em termos de qualidade, em termos de quantidade de professores que se engajam, é muito maior. Então, eu diria que é muito mais do que professor mesmo, né? Vale para todo mundo, né? Mas mesmo que a minha instituição não tenha um líder engajado desse jeito, Carla, como já aconteceu com a gente... Ixi, vários, eu acho que aquilo que você falou, a gente leva com a gente tudo que a gente aprende, né? Então, enquanto você está na instituição de ensino, na escola, você representa a escola e a instituição de ensino. Mas quando você sai de lá, você é o profissional que está carregando com você tudo aquilo que você sabe e aquilo que você aprendeu. Carla, como é que eu posso ir atrás dessas certificações corretas? Assim, como é que você começou? Vamos falar um pouquinho disso? Nossa, a gente começou de um jeito bem tortuoso, né? Porque na época não existiam certificações no Brasil, né? Na verdade, quando a gente começou nessa onda, que a gente recebeu a primeira certificação, que foi Google Innovator, foi tudo invertido. Tudo ao contrário. Porque o Google Innovator hoje, para você ser um educador inovador certificado pelo Google, que é uma seleção, você precisa ter passado pelo nível 1 e nível 2. Educador nível 1 do Google e educador nível 2. É verdade. Né? E aí, quando a gente começou, foi meio tortuoso, porque a gente não tinha a menor noção nem do que era isso que a gente estava fazendo. Mas tinha um quê que te fez ser atraída pela tecnologia educacional? Tinha alguma coisa que já te chamou a atenção lá atrás? Você falou, esse caminho é um bom caminho de se trilhar. Eu assim, pensando por que eu fui lá e me inscrevi, né? Eu disse assim, poxa, eu já estou usando as ferramentas... Poxa, o Google quer saber se existe... E aí tem uma coisa assim, o Google quer saber se existe educador inovador no Brasil? Não, tá de brincadeira. Acho que era meio assim também, tipo, é claro que existe, então tá aqui o que eu tô fazendo. De repente, o que eu tô fazendo é o que você tá buscando, Google. Né? Foi mais ou menos assim a minha visão. E você? Eu sempre fui dessa onda.
eu posso fazer... Ela é a rainha das certificações. Eu acho que não existe certificação certa, certificação errada, porque eu acho que até em cursos onde eu, enfim, não gostei daquele curso, achei que o aproveitamento não foi tão bom, eu aprendo pelo menos a como não fazer. Então, assim, eu sempre aprendo de alguma forma, né? Não tem como eu entrar num curso, mesmo que esse curso me prometa uma coisa, entregue outra, eu sempre fico me perguntando, assim, o que eu não faria se eu estivesse dando aquela aula, fazendo aquele curso. Então, eu acho o seguinte, um bom caminho para se começar é fazer as certificações mais básicas das grandes empresas de tecnologia. É um caminho para se começar. A do Google, ela foi a primeira, Carla. Eu não vi nenhuma certificação antes de outra empresa de tecnologia. As outras vieram por tabela e assim, Samara, a gente acompanha todas as outras. Você fez todas, né? Fiz todas. E, cara, a certificação do Google, ela é séria, né? Assim... Porque ela é baseada no uso pedagógico das ferramentas. Não é a ferramenta, né? Pela ferramenta, né? Faz muito diferença. Mas você perguntou por onde que você começa, né? Por onde que eu começaria hoje? Uai, hoje o primeiro lugar é no amplifica.me. Lá tem todas as informações. Tá, joia. Né? Aqui nas nossas redes também a gente sempre divulga. Mas um lugar legal também para você se informar sobre as certificações é no Teacher Center do Google. Tá, né? Legal, muito legal o canal. No Teacher Center, né? Enfim, é fácil, é só colocar lá que você vai já achar de cara. Lá você vai ver que tem já até uma preparação gratuita. É verdade. Para fazer a certificação. Mas por que então o pessoal continua fazendo a certificação com a gente? Né? Assim, fazendo até a preparação e tudo mais. Aí tem uma questão que é realmente porque a gente já sabe meio que o caminho das pedras. E o que a gente sente, que o pessoal relata de quem já fez o Teacher Center, é que não te dá principalmente a parte prática da prova que precisa. Lá é muito bom na parte teórica e essencial lá. Porque lá é realmente quando você começa a ver como que você pode inovar na sua sala de aula. Inovar, que eu estou falando, é o seu inovar e o meu inovar, que são diferentes, né? Eu vou estar num patamar, você vai estar no outro, e cada um vai ver o que me serve daquelas estratégias lá para realmente a gente transformar a nossa sala de aula, ser mais feliz, os nossos alunos serem mais felizes. Sensacional. Enfim. Agora, a pergunta que não quer calar e se eu não certificar, se eu não fizer nada disso, o que você acha que acontece? Você fica para trás, né, Samara? Não, sério. Eu gosto de dizer o seguinte, Carla, nada acontece. Nada e acontece. Esse é o problema. O problema nada é que acontece. Nada acontece. Então, eu acho que, assim, quando eu penso em carreira, não acontecer nada é uma coisa ruim. Eu acho. Né? Eu acho porque o que está acontecendo? Tem muito professor agora se movimentando, Samara. Eu acho que tem uma questão agora, tem muito professor desempregado. Isso é fato, né? Tem muitos professores que, inclusive com a pandemia, se redescobriram como educadores. Talvez até uns, claro, eu acho que sofrem mais assim com o desafio do digital, que não foi algo natural. Mas tem outros educadores que estão indo para frente, assim. E eu vejo cada vez mais as instituições educacionais valorizando e às vezes até tendo como pré-requisito a certificação. Então, se você não tem nenhuma certificação, começa a complicar. Porque se você está concorrendo com o seu colega que tem pelo menos uma, o seu colega já está na vantagem. Então, eu acho que tem muito disso, sim, hoje em dia. E o mercado está valorizando aquilo que a gente está falando no começo da conversa, né? Se o mercado valoriza, então, se você não entra na onda, tudo bem. É um posicionamento, acho super válido, e a gente é dessas também, né? Que tem posicionamentos fortes. Mas eu acho que pode, no final das contas, você realmente ficar parado no tempo, assim. Bom, eu tenho uma outra linha, a Carla sabe. Aliás, a brincadeira aqui é que a gente discorda de tudo. Você pode até não achar, mas a gente no fundo, Carla, eu acho que eu só posso criticar um processo ou uma certificação se eu passar por ela. Eu acho isso muito bom. Eu acho o seguinte, que eu não tenho condições de dizer se a certificação é boa ou ruim, ou se ela vai fazer diferença ou não, se eu não passar pelo processo de certificação. Porque até o repertório para criticar
a certificação, eu só vou ganhar se eu tiver passado por ela. Então, eu sempre fico pensando assim, o que acontece na minha vida se eu não fizer a certificação? Tudo bem, não vai acontecer nada, eu tenho minha licenciatura, sei lá, minhas graduações que me permitem dar aula, mas eu não vou acompanhar o que está acontecendo no mercado educacional hoje. O mercado educacional hoje, e aí isso eu falo com tranquilidade, porque 5 anos atrás a gente falava assim, o mundo mudou e a educação vai mudar. Hoje eu posso dizer com tranquilidade que a educação mudou. Mudou. E para os pais, que são as famílias, que são os nossos maiores clientes, Carla, porque pode ficar parecendo aqui que o nosso cliente é o dono da escola privada ou a rede pública, mas os nossos clientes de coração são os alunos que a gente recebe. Para o pai, é muito importante também, Carla, que ele saiba que eu sou uma pessoa preparada para dar uma aula online. É uma chancela. Que eu sou um educador que entende, mas a aula online é melhor do que a aula presencial ou vice-versa. A gente sabe que a educação é fluida, né? Ela tem lado bom e lado ruim, tanto no presencial quanto no online. Só que é interessante eu estar preparada até para dar chancela para o meu... né? Quando eu estiver conversando com o pai, com o meu estudante, falar, calma, a gente conhece esse processo do ensino online e lá na frente ele vai dar certo. Então, mas eu tenho uma pergunta. Você falou que do ensino online, você está falando muito do online e tal, mas essas certificações só servem para o online? Bom, a gente usou no presencial, antes do mundo virar, a gente usava no presencial o tempo inteiro, né? Total. É que eu acho que hoje você não tem como fugir. Antigamente, a gente sempre trabalhava assim, olha, professor, é interessante você tirar uma certificação de tecnologia, porque isso vai melhorar o processo de ensino-aprendizagem. E ele falava assim, mas eu dou a minha aula tradicional e ela funciona muito bem aqui. E funciona, porque a aula tradicional tem as suas vantagens. Só que agora não tem jeito. Eu vou ter que dar uma aula híbrida ou uma aula remota. Então, meio que não tem para onde correr. Sabe qual que é a minha preocupação agora, Samara? É o seguinte, é porque alguns professores que têm essa mentalidade, minha aula sempre funcionou, por que eu vou mudar, né? Alguns professores que têm essa mentalidade estão esperando o fim da pandemia para, Verdade. E estão achando que tudo vai ser como era antes. Não tem volta. O professor pode até achar que ele vai continuar dando aquela aula, mas sabe o que vai acontecer? Na minha visão, os alunos não vão aceitar, Samara. Eles já não aceitam, Os alunos Carla. não vão aceitar. Eles já não aceitam. Então, eles você tem já que estar preparado. Os alunos, hoje em dia, eles já questionam a plataforma. Eles falam assim, professor, porque como eles estão usando várias, né? Digamos, um aluno de escola pública, às vezes ele está tendo aula na escola dele e fazendo um cursinho. Ele está usando plataformas diferentes. Eles já questionam, né? Se você entrar no Twitter e olhar o que os alunos estão falando, eles elogiam a plataforma X, a plataforma Y, eles reclamam. Tem um debate entre eles sobre qual é a melhor plataforma ou qual é a melhor forma de usar. Então, eu concordo com você. Não tem volta. Não tem. Alguns vão tentar voltar para o que era antes. E vai voltar. E vai voltar para esse que era antes. Mas olha, vai ter muito problema, principalmente, acho que em relação aos alunos. Eles não aí, de novo, eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de fazer educação diferente, né? Porque, de novo, a educação ela precisa passar por processos de transformação. Eu me lembro que quando a gente estava no presencial, que a gente começou a usar ferramentas Google, isso é muito engraçado. A gente passou a economizar muito tempo, você lembra? Nossa, total. Você disse que você salvou o seu casamento, né? Salvei o casamento usando o Google Forms. Salvou o casamento usando o Google Forms. Eu acho que tem muitas coisas que foram automatizadas que a gente fazia na mão, assim, que era uma coisa maluca, assim. Até eu, por exemplo, sabe uma das grandes vantagens para mim com a certificação foi perder o medo de planilha. Olha, minhas amigas. Planilha. Outro dia a gente deu um aulão de planilha, né? Que bombou e tal. O pessoal tá até hoje aí assistindo esse aulão. Mas é exatamente isso, porque, cara, na prova tinha que fazer tabela dinâmica no nível 2, né? E eu dizia, que coisa, que é tabela dinâmica? Eu nunca tinha ouvido falar. E eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando com o Rodrigo Vale do Google. Eu estava fazendo um projeto com ele. E ele disse, não, isso aí é só tabela dinâmica, você resolve rapidinho. Eu assim, ai meu Deus, tabela dinâmica, não faço nem ideia do que é. E depois eu vi na prova e tal. E assim, ele fez a tabela dinâmica, não foi eu que fiz, obviamente. E com você também, planilha hoje faz parte. Conquistei. Mas eu acho que a certificação me tirou esse medo também, sabe? Me mostrou que eu posso. E eu acho... Tem uma coisa bem interessante da certificação. Mais do que todos esses benefícios que a gente vem falando, a coisa da empregabilidade, o mercado e tudo mais,
tem um fator de confiança, Samara. Olha, isso é importante, hein? Tem um fator de autoconfiança que eu vejo muitos educadores ganhando. E assim, tem às vezes o primeiro baque, que sim, como a prova é muito séria, apesar de ser totalmente online, você pode até consultar, porque não tem nada que te restringe ali, mas você não tem tempo de fazer isso, né? E a prova é tão séria que 50% das pessoas reprovam da primeira vez, né? É uma estatística, tipo... Internacional, né? E o que eu acho legal é que a maioria dos participantes que estão com a gente, né, nas formações e tudo mais, eles têm esse baque inicial e eles ficam abalados. Claro, é horrível, né? Reprovar. E você demorou muito para fazer a certificação porque você tinha medo de falhar, né? Mas o que acontece? A partir do momento que essa pessoa vai lá, sangue nos olhos, não, vou estudar, vou fazer os desafios ninja, vou estudar, vou fazer, vou praticar, tem um apoio da comunidade ali e tal. Depois que você faz isso e refaz, por exemplo, a prova, se você não passou de primeiro, te dá uma sensação de, cara, missão cumprida. Bom, né? E autoconfiança, que eu acho muito legal, assim. E aí as pessoas se sentem preparadas para fazer mais. E eu acho que a partir daí vira um ciclo virtuoso, um movimento que faz você entra em movimento. Que faz sentido também na educação, você está sempre em movimento. Você entra em movimento que vai além, tipo, da sua sala de aula, você começa a enxergar outras oportunidades que você não percebia, você começa a se conectar com outras pessoas. Eu acho que isso é o mais incrível, assim, é o que eu mais vejo, e por isso que eu gosto de estar até nos grupos que a gente está facilitando, apesar de eu não ser mais diretamente a facilitadora, eu estou sempre lá, porque eu gosto de ver isso. Isso é uma coisa que eu ia falar aqui agora. Explodir a nossa bolha pessoal e profissional é uma das grandes vantagens de se fazer uma certificação internacional, Carla. E aí eu vou voltar na questão da carreira. Eu, por exemplo, sempre pensei em estudar fora, ou morar fora um tempo, ou dar aula fora. Não concretizei esse sonho ainda. Você já esteve um tempo fora, eu não estive ainda. Algumas vezes. Mas eu vou contar uma história aqui que é muito interessante, que tem a ver com a certificação Google. Recentemente eu fui fazer um trabalho que tinha a ver com o PISA. E lá eu conheci uma professora que era de uma escola internacional, dessas escolas internacionais, Escola das Nações, que a gente tem no Brasil inteiro. E eu me lembro que eu vi a chamada no jornal para uma vaga na qual eu me enquadrava, porque você tinha que ser professor de ciências, tinha que falar inglês, tinha que ter as certificações. E eu não tive coragem de me candidatar, porque achei que o meu inglês não era suficiente para dar a aula. Você teve a melhor professora da face da Terra e disse que não, para. Mas aí, Carla, conversando com essa professora lá em inglês, eu percebi que o meu inglês teria dado conta né, de participar desse processo seletivo aí. E aí ela me contou sobre um cargo que eu nunca tinha ouvido falar, eu já tinha mais de 30 anos aí, olha só que interessante, que é o International Teacher. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade na minha vida. E ela estava me contando que ela tinha uma colega que era professora de português, de língua portuguesa, que estava se mudando para a China para trabalhar numa escola internacional, porque o que eles precisavam era de uma pessoa que falasse inglês e português. Olha. E aí eu sempre fiquei me perguntando, cara, a certificação Google, ela ajudaria nesse processo de seleção para um outro país, né, Carla? Não, se tratar de uma certificação internacional. E brincadeira, né? A Samara tem 4. Não, você tem 4 certificações Google, né? Mas não tive coragem. Só tá faltando a de coach, porque as 4 você tem. Você tem a nível 1, a nível 2, a de trainer e o Innovator. E né? as outras tecnologias de outras empresas também todas. De outras empresas, ainda é maker. Que o inglês... Não, Samara. Você vê, o inglês... Olha a falta de confiança. Eu quero saber se você tem uma certificação de inglês internacional. Tá vendo? Então, se você já tem todas do Google, agora tá faltando... Cara, eu acho que você pode se colocar uma meta. Olha. Eu acho que você devia pensar aí. Já tem as do Google, agora você vai para uma do inglês. Porque não deixa também de ser uma forma de explorar outros jeitos de avaliar, que as certificações são diferentes, né, Carla? Outras formas de ensinar, porque o ensino da língua inglesa é diferente do ensino que a gente faz no conjunto tradicional. Então, eu fico sempre me perguntando assim, poxa, se algum dia eu resolver... E já prometi pra Carla que não é agora que eu vou pro exterior. Se bem que nesse mundo agora você pode. Dá pra ir. Quem sabe eu não me animo também. Vou morar aí na beira da praia em algum lugar. Agora, Carla, eu fico pensando aqui na situação do professor, por exemplo, que trabalha numa escola que usa
outras ferramentas tecnológicas de outra companhia. Vale a pena ele fazer a certificação Google mesmo assim? Claro, né, Samara? Claro, óbvio. Óbvio, porque é o seguinte, se você já está trabalhando com outras tecnologias de outras empresas, ótimo. Você já tem influência naquelas tecnologias. Aí, você pega e faz uma certificação de uma que não é a que você trabalha no seu dia a dia, você é um profissional completo. Só vamos tá combinar? ampliando seu repertório, né? É como a gente chama em inglês full-fledged professional. Nossa, muito chique. Gostou dessa? Full-fledged? É tipo assim, o cara, é a mulher, tipo, foda, assim, né? Muito bom. Que arrasa, porque, tipo assim, você já... sabe o que acontece? Eu acho que é a mesma coisa, por exemplo, a gente ajudou a montar a certificação Maker lá do Thomas Maker. Sim. É a mesma coisa. Quer dizer, eu trabalho com XYZ de tecnologia. Aí eu vou lá e faço uma outra certificação Maker, que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo ali. Cara, isso te dá um diferencial. E o mercado hoje, Samara, quantas pessoas te procuram e me procuram? Esses dias mesmo, um amigo nosso desesperado, porque era o seguinte... Ele precisava de um profissional da seguinte estirpe, full-fledged. Assim, ó. Precisava ser maker, precisava ter inglês, porque era uma escola bilíngue. Tá? Tinha que ser professor, maker, bilíngue, que tivesse certificação Google, porque a escola era uma escola Google. E está, inclusive, querendo ser escola referência Google. Muitas escolas querem ser. Então, para isso, tem que ter uma porcentagem de certificações. E, além disso, saber da disciplina que era a disciplina do professor. Você entende? Nossa, é muita coisa, né? Você entende? Uma professora, um professor que tem que ter... E cada vez o mercado está assim, Samara. E cada vez mais eu vejo... os sistemas de ensino, e aqui não vou discutir se a gente concorda ou discorda com os sistemas de ensino, mas eu vejo cada vez mais eles entrando no mercado. Se tem uma coisa boa que eles deixam, e não estou falando que eu concordo, mas se tem uma coisa boa que eles deixam, é a profissionalização na educação, assim, não é... As coisas agora estão sendo feitas pensadas, com métricas e tudo mais. Então, eu acho que essa profissionalização, a gente não é mais amador. Totalmente, concordo, né? Totalmente. E é por isso, Carla, que eu não posso esperar o meu empregador pedir qualquer tipo de certificação. Porque, no fundo, o fato de eu conhecer outras formas de trabalhar na sala de aula é que aumenta o meu repertório enquanto educador. Então, isso que você falou, eu acho que responde totalmente essa pergunta. Eu preciso esperar? Ou a minha escola não usa essa tecnologia? Por que é interessante fazer? É interessante fazer porque você vai aumentar o seu repertório profissional e lá na frente, eu sempre digo o seguinte... E essa é uma máxima que eu tenho lá em casa também. Você só consegue subir no trem que está passando se você estiver preparado para subir. Carla. Com certeza, minha filha. Você não sobe se você não estiver preparado. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com os meus pais. Esteja sempre pronto para subir no trem da inovação, da mudança, da diferença que estiver passando. Essa sua máxima é bem legal. Porque se você ficar sentado e o trem estiver passando, não vai dar tempo de levantar e sair correndo para alcançar boa esse essa, trem. Porque eu faço isso também. Mas eu nem sei se eu penso em trem. Eu acho que eu já penso num foguete, assim, Ai, né? Meu Deus do céu. Eu tenho que estar lá na Lua. Não, mas sabe, é uma coisa interessante isso, porque é o seguinte... Profissionalmente, eu sempre fiz isso na minha vida, assim. Né? Então, eu sempre tentei fazer algo que estava à frente do que se esperava na minha instituição. Sempre. Tá. Tanto era tão engraçado isso, Samara, que os cargos que eu assumi na empresa onde eu trabalhava... Não existiam. Eu meio que criei os cargos. Então, assim, tipo assim, sei lá... Tem uma... Por quê? Porque eu mexia com tecnologia, tá? Então, eu sempre tive à frente, sempre tive assim, qual que é a próxima que tá vindo? Qual que é a próxima onda? E eu tinha uma meta, assim, de estudar. Então, por exemplo, eu me lembro quando entrou o negócio de wikis. Ninguém sabia o que era isso. Ninguém sabia o que era wiki. Claro que depois ficou popularizado com Wikipédia, né? Mas eu tentei implementar... Aí, o que eu fiz? Eu passei 6 meses estudando o wiki. Que engraçado, olha só. Para implementar com... Porque você viu que era uma solução. Tanto para minha sala de aula, e aí eu tentava falar para os meus pares, para os meus colegas. Ninguém me escutava, né? Tipo, a louca, né? A louca.
Só que aí, depois de um tempo, a galera começava a ver as coisas. Mas depois de um tempo, eu tô falando depois de um lapso de tempo... Muitos anos. De 2, 3 anos, tá? Então, coisas que eu falava lá atrás, que aí cai a ficha. Agora, na pandemia, aconteceu isso, né, Samara? A gente brinca, né, que os humilhados agora são os exaltados, né? Não, são os exaustos. Os exaustos e exaltados, né? Os dois, né? Acho que os dois, assim. Então, eu acho que você estar lá na frente, na sua profissão, só vai te trazer coisas que você nem consegue dimensionar quando você está vivendo aquele momento. Verdade. Você só consegue dimensionar depois. Então, tudo que eu fiz foi... era assim, era como se eu sempre estivesse preparando para o que viesse lá na frente. Lá na frente. Mesmo você sem saber que era isso, sem né? Sem saber. E aí, tipo, como a gente diz em inglês também, full circle, assim. Aí, de repente, você vê aquilo. Nossa! Cara, faz todo sentido agora. Todo aquilo sentido. Que aconteceu lá atrás. Todo sentido, entendeu? Então, eu acho que... eu sempre me senti assim, vou até compartilhar, porque eu tinha uma coisa de que eu estava floreando as aulas, né? Então, eu sou de uma linha muito tradicional na educação. Aliás, hardcore, assim, ó, física, né? São tradicionais. Então, na minha linha, a gente tinha que ser um professor brabo, assim, nervoso, porque é uma tendência de se acreditar de que as pessoas inteligentes... É a persona que você tem que viver, né? Eu nunca fui assim, né? Eu nunca fui. Eu sempre fui essa pessoa que eu sou. Então, quando eu comecei a usar a tecnologia, eu era muito criticada. Eu me lembro. Porque, no fundo, eu não estava dando aula de física. Eu estava floreando a aula de física. Tipo, você não sabe física, né? Eu não sei física, como se eu não soubesse. Então, o que aconteceu no meio do caminho, Carla, foi que aqueles colegas que me criticavam, depois passaram a me perguntar como é que eu fazia, ou como é que eu usava aquele recurso, como é que fazia para aprender aquilo, onde é que eu tinha descoberto. Então, assim, demorou muito tempo também, eu concordo com você. É o famoso professor giz de ouro, né? Porque, no fundo, é aquela pessoa que se antecipa, que se adianta. E eu acho que é uma questão de oportunidade mesmo, assim. Eu sempre vi a tecnologia como uma oportunidade. Sempre usei primeiro para mim, porque eu acho que eu só consigo usar com o aluno se é algo que faz sentido para mim. Então, eu sempre usei primeiro para mim. E, no meio do caminho, eu acho que a gente pode compartilhar aqui que nós encontramos vários educadores que passaram por programas de certificação, Carla, e conseguiram uma excelente oportunidade de trabalho por causa delas, não é verdade? Milhares. Sabe um caso bem... recente, né? Não é nem recente, assim. Tem vários recentes, assim, que eu poderia contar. Agora, nessa mudança, teve Mas monte. Eu vou puxar um lá para trás mesmo. Não sei se você vai se lembrar que a Manu Bezerra, verdade, a mineirinha lá, a Manu, eu me lembro quando ela foi fazer o primeiro seminário do Amplifica. Ela ainda trabalhava numa escola de freiras, verdade, assim. Verdade. E aí ela levou um grupo de professores lá pro seminário, lá em BH. Foi maravilhoso aquele seminário lá no Sebrae BH. E aí, Samara... E ela, assim, super empolgada dessas. Você via que tinha aquela coisa de... Cara, tem que aprender, onde é que eu faço isso e tal. E a gente sempre falou das certificações, né? Mas, engraçado, nessa época, ninguém dava muita bola, não. A gente falava porque a gente achava... que valia para o professor e tal, mas ninguém dava muita bola. Mas ela foi fazendo essas certificações e tal. E aí depois ela participou de uma imersão nossa, verdade, em Brasília. E a partir daí ela mudou a vida dela. Ela saiu dessa escola e ela era muito apegada, assim, sabe? Que nem a gente. Ela era... Nossa, eu sou apegada... A gente também trabalhou vários anos na mesma apegada. Eu sou muito apegada também. E ela era muito apegada e ela tinha, tipo, um sentimento de gratidão pela escola. Sabe esse sentimento que você tem? Sim. Poxa, fez tanto por mim, consegui me desenvolver aqui. Foi uma decisão difícil e tal, mas ela saiu de lá. Ela depois prestou consultoria para essa escola. Legal. E hoje ela tem a empresa dela e está aí voando, fazendo as coisas dela, entende? Então, eu acho que você nunca sabe onde você pode chegar. Mas... para você chegar, você tem que estar preparado. Você só chega lá se estiver preparado. Eu digo para os meus filhos, não tem atalho. Não tem. Você tem que dedicar 30 minutos por... E eu não estou falando de dedicar várias horas do dia. É 30 minutos por dia. Você vai lá, se dedica, vai indo aos poucos e tal, até chegar, fazer a prova. Aí você faz a primeira, se empolga, faz a segunda, se empolga. E muitos agora eu estou vendo fazendo trainer.
É verdade, Carla. E o trainer, quando você chega no trainer, que é a terceira certificação, o trainer, ele tem algumas coisas bem específicas, Samara, que são bem interessantes, tá? Uma que a comunidade de trainer é bem coesa, assim, eles trocam muito. Cara, você acompanha o Google Groups? Total. Cara, eu aprendo tanta coisa lá, é a única que eu não deleto. Tem sempre uma dica. Tem sempre uma dica. Um recurso para tornar mais rápido alguma coisa que a gente demorava para fazer. Não, tem às vezes, tipo, uma formação inteira pronta que eles... Aquela Nadine... Cara, ela tem uns slides maravilhosos, que ela é trainer e ela disponibiliza lá. E tem uma vantagem do trainer que muitos não sabem até se tornarem trainers. Que hoje o programa está tão forte que várias contas que são pagas para educadores, tipo todas essas, tá? Sim. Nearpod, Canva... A gente tem direito gratuito. Peer Deck, todos esses... A gente tem acesso gratuito. StreamYard, Screencastify, enfim. Screencastify, todos esses, pelo programa de... Se você é trainer, você tem acesso gratuito. Agora, Carla, recentemente nós tivemos um amigo também que é Google Innovator. A gente tem um grande grupo educacional vindo aqui para Brasília agora, recente. E ele conseguiu uma excelente oportunidade. Aliás, ele foi contratado como coordenador de tecnologia da rede. É um professor de inglês, né, Carla? Foi contratado como coordenador de tecnologia. Professor de inglês. Porque é certificado. Contratado. Né? Ele é Google, ele é certificado nível 1, nível 2 e ele é Google Innovator. E, Samara, olha só, ele é um caso. Ele teve uma super oportunidade, ele é professor de inglês, agora é coordenador da rede aqui em Brasília. Exatamente. E tem mais, andou atrás da gente porque precisava do quê? Contratar pessoas para trabalhar com ele. E professores certificados, né? Então, eu não preciso dizer mais nada, né? Bom, acho que então é uma boa oportunidade. Adorei bater esse papo com você, Nossa, parceira. Samara, tô me sentindo quase na beira da praia aqui. Foi ótimo bater papo aqui com você, adorei. Então, eu também. Até a próxima. Curti, até a próxima.